Princípio referente à contestação. Ônus da impugnação especificada dos fatos. O artigo 341 diz que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo como verdadeiros as não impugnadas, e aí prevê algumas exceções. Isso significa que a contestação não pode ser genérica, ela deve ser certa, deve ser precisa, impugnar item por item, aquilo que não foi impugnado vai ser presumido como verdadeiro. Então, se num acidente de trânsito, se o réu impugnou a culpa e não falou nada da extensão dos danos, esse ponto, a extensão dos danos, está em controvérsia. E nós sabemos que, em relação ao ônus da prova, só se admite prova se o fato estiver controvertido. Então, numa situação dessa, se você quiser provar na audiência por testemunha a extensão dos danos, o juiz vai indeferir, porque esse fato está em controvérsia, presumiu-se como verdadeiro. Mas não se aplica essa impugnação especificada dos fatos nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do 341. Primeiro, não for admissível a seu respeito a confissão, são aqueles fatos que não podem ser confessados, como direitos indisponíveis. Imagine se a ação for proposta contra uma pessoa pedindo interdição dela, a não resposta ou a não contestação não vai fazer com que os fatos sejam presumidos como verdadeiros, vai ter que ter uma prova pericial. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considere da substância do ato, como a prova da propriedade imóvel, que tem que juntar a matrícula do imóvel numa ação reivindicatória, por exemplo, ou a escritura do imóvel. E 3. Estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Apesar de não haver impugnação específica, dá para entender no seu conjunto que aquilo foi impugnado. O interessante também é o parágrafo único desse artigo, que diz que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Curador especial deve ser dado nas hipóteses do artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses desses colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. E o inciso 2, que é o que nos interessa, ao réu revel, ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa enquanto não for constituído advogado. O curador especial, e no caso do réu preso, só quando ele não contestar, porque ele pode constituir advogado e contestar, é dado ao réu que foi citado fictamente, por hora certa ou por edital. Esse réu citado fictamente, e por isso que se chama citação ficta, não se sabe se ele recebeu a citação. Então, não pode ser aplicado o efeito de presunção de veracidade. Isso só se aplica ao réu citado de forma real, que é a citação pessoal, pelo correio, ou por oficial de justiça, ou a citação eletrônica. Então, dá-se um curador especial, que é um advogado do convênio ou defensor público, onde houver defensoria pública, e ele vai contestar por negativa geral. Ele vai fazer uma contestação negando todos os fatos, não vai precisar impugnar especificamente, mesmo porque ele não tem condições, já que o seu cliente, o réu, está sumido. Ele não tem condições, portanto, de impugnar especificadamente os fatos. Pode, se ele quiser e tiver condições, alegar matérias de defesa de ordem processual, o mesmo de mérito, como uma prescrição, mas aos fatos, quanto aos fatos, ele não tem condições de impugnar. Por isso que a contestação por negativa geral faz com que os fatos alegados pelo autor continuem controvertidos. Matéria muito interessante que costuma cair sempre em exame de ordem. Espero ter ajudado.